Boa noite, queridos telespectadores do Sistema Norte de Comunicação. É com muita honra e alegria que estou aqui com mais um programa Sons, Sabores e Saberes. E nesta terça-feira especial, estarei recebendo aqui para um bate-papo nosso querido amigo Sérgio Botelho. Boa noite, Sérgio. Que prazer ter você aqui comigo. Mas, Ana, boa noite, o prazer é todo meu, né? Quando recebi o seu convite, eu não pestanejei um segundo, né? Ana Paula, Ave Maria. Boa noite a todos os telespectadores. E deixe primeiro elogiar o nome do programa, né? Sons, Sabores e Saberes. Muito bom, viu? Estou à sua disposição. Então, Sérgio, você tem uma longa vida pelo jornalismo, né? Começou nas 70, você estava no auge do Brasil aí no jornalismo político, né? E depois foi enveredando pela literatura. Mas me fala um pouquinho desse sua passagem pelo jornalismo naquela época frenética do Brasil, os anos 70. Ana, mais particularmente nos anos 90, viu? Foi? Nos anos 90. Eu fui editor adjunto do Jornal Norte, fui colunista político do Jornal Norte, do Jornal Correio da Paraíba. Também fiz coluna em A União, agora já dão política, né? Mesclou política com os assuntos gerais, e só nunca trabalhei no polícia, mas internacional, cidades, e também migrei para Brasília. Lá acompanhei o senador José Maranhão, quando ele se elegeu aqui. Eu já trabalhei na Secretaria de Comunicação Social, no governo José Maranhão. E depois fui com ele para Brasília, quando ele se elegeu senador da República, e lá fiquei por quase 20 anos, né? Fui assessor do senador José Maranhão, ele voltou para assumir o governo em algum momento. Eu fui assessor de imprensa do senador, então o senador Wilson Santiago, e depois do senador Valdemir Moca, do Mato Grosso do Sul. E aí retornei. Mas os meninos ficaram lá. Eles têm empresa de comunicação em Brasília ainda, eles estão por lá. Mas está vendo? E quando eu digo os meninos são os rapazes, né? Nossas crianças que nunca deixam de ser criança, né? Vão ser sempre nossos meninos, nossas crianças. Nós somos avós, anos, de 30 exato, de 38 anos, os meus ainda chamam meus meninos, né? Então, assim, não dá para mudar, né? A gente não muda. Mas, Sérgio, trabalhar com... Nós fomos colegas, eu trabalhei como secretária particular do saudoso senador Zé Maranhão, né, meu querido senador, e ele era uma pessoa, é muito bom trabalhar com ele. Você trabalhou com outros dois senadores, como você falou. O perfil diferente, como você se adequou Olha, a diferença de perfil foi mais quando eu saí de Zé Maranhão e o Santiago para Valdemir Moca, sim, do Mato Grosso do Sul. Não de piora, mas era uma política diferente, era uma política mais ligada ao agronegócio, que sim. É a economia de lá, não é? E a economia, você sabe que influencia em tudo, e principalmente na política. Então, e a diferença de cultura que eu, aliás, fiquei até apreciando bastante aquela cultura ali. A cultura do Mato Grosso do Sul, ela é muito paraguaia, viu? Ah, é? É muito. Há uma mistura muito forte entre a cultura do Mato Grosso do Sul, desde a gastronomia, né, principalmente... Não conheço. Principalmente a gastronomia.
principalmente a Sei. gastronomia. Porque o Mato Grosso do Sul foi a parte do Brasil que mais sofreu com a Guerra do Paraguai. Sim, Foi o Mato Grosso do Sul, na época era tudo Mato Grosso. sim. A parte sul do Mato Grosso, que depois virou Mato Grosso do Sul, foi invadida pelos paraguaios, várias cidades foram tomadas, foi a que mais sofreu. Mais sofreu. E isso termina provocando uma amálgama, digamos Sim. assim, entre culturas. As culturas, Isso, inevitavelmente, termina acontecendo. Então, há muita música, Sim. é muito parecida. E principalmente a música e gastronomia. Na viu? gastronomia. Então, você trabalhou no lado do jornalismo, do lado de cá, nas redações, e depois foi para ser assessor parlamentar, né? Isso. E comunicação. Essa mudança mudou sua visão em relação aos políticos, à política? Essa mudança Não, de estar de um lado e do outro? Pelo seguinte, aqui mesmo eu já tinha feito uma certa mudança. Eu fiz TV também, eu fui de apresentação de TV, eu e Helder Moura. Nós apresentávamos o jornal, aquele jornal de meio-dia para Sim. 1h da tarde. Nós apresentávamos, nós estávamos na bancada, eu e ele apresentava, fazia um comentário, aquele bate-bola, durante muito tempo. E dali eu, para a assessoria de comunicação, que eu fiz durante muito tempo, na SECOM, Sim. tempo de Crispim, de do Jório saudoso Machado, Crispim, sim. não é? De Otto Marcelo, aquele Aquela pessoal. turma boa, né? Aquele pessoal, né? Aliás, dois saudosos companheiros, Luiz Augusto Crispim e Jório Machado, a quem eu sempre presto minhas homenagens. Pai de Cristiano, não é isso? Isso, e Luiz Então, Augusto Crispim. E Crispim, maravilhoso amigo. Então, pessoal, vocês não saiam daí, que daqui a pouco eu trago mais curiosidades sobre essa figura maravilhosa que é Sérgio Botelho. Fique aí, volto já. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança.
Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso programa Sons, Sabores e Saberes pelo Sistema Unorte de Comunicação. Então, vamos continuar esse bate-papo super interessante com Sérgio Botelho. Sérgio deixou Brasília, voltou para João Pessoa, para Paraíba, e começou na literatura, começou a fazer esse saudosismo, essas memórias, lançou 3 livros já, não foi, Sérgio? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sobre sua... essa mudança de chave, né? De charme. E os livros de Sérgio aqui, ó, são 2 livros. Quer dizer, aqui eu estou com 2. Apenas 2. João Pessoa, Personagem no Tempo, e João Pessoa, Uma Viagem Sentimental. Então, assim, são 2 livros maravilhosos, né, que eu já tive a oportunidade de ler. E Sérgio vai agora falar um pouquinho sobre essa sua trajetória na literatura. Deixa eu primeiro dizer como foi essa mudança de chave. Em 2010, eu vim aqui, foi época de campanha eleitoral, eu deixei Brasília e passei aqui uns 4 a 5 meses. Sim. Nesse tempo, o nosso saudoso Martinho Moreira Franco, grande amigo, que era colunista diário de A União e trabalhava com memorialismo, basicamente, ele entrou de férias. Sim. E me perguntaram se eu queria tirar aquelas férias de Martinho Moreira Franco. E eu, então, fiquei mal acostumado com... Juntou a fome com a vontade de comer. E passei aquele mês escrevendo exatamente sobre memórias. Naquela época também era vivo e estava sempre na União o outro saudosa figura paraibana, o Wellington Aguiar. Wellington. Pai de Rosa Aguiar. Rosinha, isso. Então, o Wellington acompanhou escrevendo aquelas substituições a Martinho Moreira Franco e disse: você é um memorialista. Ele que me acusou. Ele que lhe acusou e você nem se defendeu. Eu aceitei a acusação. Aceitou a acusação. Gostei. E terminou o período de férias de Martinho. Logicamente ele voltou, era o dono da coluna, e titular absoluto, sem reserva. E eu fiquei escrevendo, eventualmente, para o Facebook. E aquilo eu fui escrevendo cada vez mais estreitamente, com menos tempo um do outro, uma matéria da outra.
E agora, de uns 3 anos para cá, eu escrevo todos os dias. Todos os dias eu tenho um assunto memorial sobre minha cidade, que é João Pessoa, nascido e criado em João Pessoa, a quem amo de paixão profunda, e que eu fui criado, Ana, no centro da cidade. Eu falo dos meus 0 aos 16 anos. Aliás, 0 aos 18 anos. Aos 18. Aquele centro da cidade me é totalmente familiar. Eu ainda mosseguei em bonde, viu? Eita. Menino, porque eu nasci em 1950. E o bonde, ele foi até 1959, 60, se arrastando, mas tinha. Então, como eu estudava no Pio XII, o bonde, eu morava na Arthur Aquiles, aquela ruazinha que desce do antigo Plaza para 13 de Maio, sei. da Visconde da Loja para 13 de Maio. Então, logo quando eu subi, o bonde era possível passar naquele momento ali na Visconde de Pelotas. E eu mossegava, porque naquele tempo o bonde, você pegava o bonde andando. Ele pegou o bonde andando, não, porque você pegava o bonde andando tranquilamente. Mesmo um menino de 8 anos de idade, ele não andava não era essas velocidades todas. Não. Você tanto pegava ele andando, como saltava dele andando. Então eu só estava lá na Praça do Adalto, me encurtava muito o tempo. Então eu cresci nesse centro da cidade. Então tudo isso muita coisa do que eu escrevo é de lembrar mesmo, de lembrar daquelas coisas. Lógico que para você aprofundar mais os assuntos, você tem que pesquisar. Com certeza. Mas junta a memória normal com a pesquisa e vai dando nessas crônicazinhas que eu faço diariamente sobre histórias da nossa cidade. Eu dou o nome de Paraíba e suas histórias. Paraíba com HY, para lembrar o nome original da cidade. Original assim, desde que os holandeses foram expulsos, então passou a ser Paraíba, com HY. E a partir de 1930, isso por mais, quer dizer, Paraíba por séculos, né? Sim. Aí em 1930, com a morte de João Pessoa e toda aquela situação, mudaram o nome da cidade para João Pessoa. Então eu homenageio esse nome original. Aí dou o nome de Paraíba e suas histórias. Cada dia tem uma coisa diferente. Mas é tudo verdadeiro, são memórias pesquisadas, porque o povo precisa tomar conhecimento da sua própria história, da sua memória, crescer o senso de pertencimento. Você não precisa ser de João Pessoa para ter necessidade de se sentir pertencendo à cidade. Basta você morar aqui. Então, é isso. O memorialismo é isso. Exatamente. Não, e é como é importante. A gente vai dar mais um intervalo e tem mais histórias super interessantes aí com Sérgio Botelho. Fica aí que nós já voltamos. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo.
inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, Paraíba! Bora! O governo investe mais de 54 milhões para o São João ser ainda mais arretado. E apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, realiza o Empreender Paraíba Junina e oferece suporte especial e profissionais para cuidar da saúde de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu São João! Governo da Paraíba. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Estamos de volta nesse terceiro bloco do meu programa Sons, Sabores e Saberes pelo Sistema Unorte de Comunicação. E uma honra, né? Mais uma vez, eu não canso de dizer, de estar aqui com Sérgio Botelho para saber tantos saberes que ele nos ensina. E ontem eu tive o prazer de testemunhar a posse de Sérgio na UBE, na União Brasileira dos Escritores, Seção Paraíba, e as histórias de Sérgio maravilhosas, né? É como ele diz, tudo que ele escreve é verdadeiro. E eu me lembrando muito das minhas coisas da infância, ele falando e me lembrando. Mas uma coisa interessante que eu queria saber de Sérgio, a diferença da criação, né, de quando nasceu João Pessoa, né, a Paraíba, que foi a diferença de outras capitais, né, Sérgio? Sim. E é muito interessante essa explicação que Sérgio tem para a gente. Primeiro, deixe-me reportar o que você falou. Realmente, para mim, foi uma grande honra ontem. Primeiro, contar com sua presença. Não é? Você é uma amiga querida de longos tempos, não vou dizer assim, muito. Não, a gente não vai dizer o tempo, né? Porque vão descobrir nossa idade e não dá, né, Sérgio? Mas foi, para mim, uma honra enorme assumir ali, sob a presidência de Paiva, uma vaga como membro da União Brasileira dos Escritores, Seção Paraíba. Então, eu fiquei muito honrado e ainda estou comemorando o fato, né? Sobre essa questão, eu gosto muito de falar sobre isso, porque João Pessoa difere não só de todas as outras capitais litorâneas, como da grande maioria das cidades litorâneas. Por exemplo, diferente de Recife, de Maceió, de Salvador, de Natal, de Fortaleza, sim, de São Luís, João Pessoa não nasceu na praia. João Pessoa nasceu no Rio. Ela nasceu na beira do Rio Ceauá, a apenas 8 quilômetros
da praia. Mas para a cidade chegar, atravessar esses 8 quilômetros, urbanisticamente, levou quase 400 anos. Poxa vida, gente. Foi um crescimento assim, muito lento, não é? E isso, ao invés de prejudicar, foi bom para João Pessoa. Você veja que toda a orla, a não ser em pontos assim específicos, a orla de João Pessoa, ela é toda limpa. Limpa, isso. Não é verdade? É verdade, é verdade. Ela é toda limpa. Porque isso deu tempo do pessoal planejar todo o esgotamento sanitário. João Pessoa, por exemplo, não tem aqueles famosos emissários submarinos. Sim. O que são os emissários submarinos? Aquelas encanações de esgoto que vai deixar o esgoto da cidade lá no fundo do mar. Mas o esgoto volta. Né? Isso. O esgoto volta. Então, aqui não tem emissário submarino, esse esgotamento para alto mar. Foi todo feito, dirigido ao Rio Sanhaguá, inclusive o esgotamento da Lagoa, que era um grande problema da cidade. Era a famosa Lagoa dos Irereis, a nossa lagoa de hoje. Aquilo era um pântano, com focos de doenças. E aquilo ali foi quando foi feito o esgotamento sanitário de João Pessoa. Saturnino de Brito, engenheiro Saturnino Sim. de Brito, aproveitou e fez o esgotamento da lagoa, tudo para o Sanhaguá. Sim. Ainda hoje, desse sistema de esgotamento, ainda tem estações elevatórias funcionando daquela época de 1920 e pouco, Oxe. Lá embaixo no Varadouro, Oxe. Ali perto ali na Praça Álvaro Machado, que um posto de gasolina Sim. toma conta da praça toda. Verdade. Então, ali tem uma estação elevatória que ainda é da época do esgotamento sanitário. Olha mesmo. Então, tudo isso foi possível porque foi sendo planejado, a cidade foi crescendo devagar. Nós nascemos em 1585, enquanto cidade. Nós fomos chegar para valer na Praia de Itambaú em 1950. Você veja o tempo que percorreu, porque eu digo por que 1950. Em 1920 abriram a Epitácio Pessoa, mas a Tambaú você já tinha muitas fazendas, pescadores morando, mas ela não era urbanisticamente ocupada. Ela foi ocupada depois que a Epitácio Pessoa foi calçada. Aí sim, na década de 50. Aí surgiu o Miramar, como Jardim Sim. Miramar, aí foi surgindo, foi sendo ocupado Tambaú, Cabo Branco, e é o que é hoje, né? A explosão que é hoje. Mas tudo isso porque João Pessoa obedeceu a um crescimento urbano de ritmo e de características completamente diferentes de outras cidades litorâneas. Foi isso foi ótimo, né? Maravilhoso. E hoje João Pessoa é assim, procurada por a bola da vez, para dizer. A bola de vez, como diz a história. Num termo comum, né? Quem vem se apaixona por isso aqui, né? Pelo povo, pela cidade, pela tranquilidade. E é justamente isso, as praias deixa esse gostinho de quero mais, né? Todo mundo, todos os turistas que vêm aqui, que a gente conhece, eles ficam assim apaixonados, né? E depois veio na década de 70 o João Agripino, que proibiu terminantemente construção de edifícios com mais de 4 andares, ou seja, tem um gabarito na beira-mar. Por quê? João Pessoa ela é perfeita nessa geografia. O sol nasce na praia e se põe no interior. Se você tivesse hoje liberado o gabarito na praia, a praia seria toda uma sombra. A partir de 2h30, 3 horas da tarde, não existiria mais praia. Assim, para você curtir o sol e a praia. É verdade. Então, isso foi ótimo, né? E tomara que isso nunca caia. Mas há quem pensa em derrubar. Tem uma corrente aí querendo derrubar isso aí, né, Sérgio? Gente, olha, eu passava a noite toda
aqui conversando com o Sérgio. São tantos saberes, mas ele vai voltar aqui para conversar mais, para a gente bater mais esse papo assim, de tanto conhecimento e a importância desses seus registros, Sérgio. Porque, como eu disse, você, nos seus livros, a gente vai lendo, nos seus né, ontem que você falou sobre os doidos, né? Doidos, como é doidos e... Nem todo doido é doido, viu? Nem todo doido é doido. Então, assim, me lembrou muito, né? E eu vivi isso na minha infância. Então, assim, qual é o legado que Sérgio Botelho vai deixar para essa geração aí? Eu quero deixar histórias, né? Histórias de João Pessoa, da cidade, da minha cidade, da cidade que tanta gente está optando para ser seu local de moradia, e que essas pessoas descubram essas histórias. O nosso centro histórico é de uma beleza extraordinária. Não é? É verdade. É um verdadeiro museu a céu aberto. É verdade. Você percorre ali verdadeiros pedaços da história. Você tem prédios de animais, por exemplo, aquele prédio da Polícia Militar, lá da Praça Pedro Américo. Sim. Aquele prédio, ele vem do Brasil Colônia. Olha mesmo. Já tinha destinação militar, mas já vem do Brasil Colônia. Ainda vem do Brasil Colônia. Passou pelo Império, pela República e está lá. Está lá. Né? Aí tem outro, os Correios. Não, os Correios já são de 1920. Né? Aí tem o Teatro Santa Rosa, sim, que é do fim do período monárquico, entrando na República. Ele foi inaugurado pelo último governador da monarquia, em novembro de 1889. Pouco tempo depois veio a proclamação da República e entramos na República. E aquele prédio está ali. Aquele outro que vai ser o futuro Palácio de Despachos, que era do comando da Polícia Militar, também vem da época do Império, aquele ali. Então ali tem uma mistura de fases da nossa história, da nossa vida. E tem todo aquele setor do comércio ali. Eu costumo muito andar ali pelas ruas do Juan, Rua Riachuelo, Tenente Retumba, Irineu Pinto. Aquilo tem um comércio fabuloso, mano. É verdade, ainda existe ali um comércio. Rua da República, você manda fazer o que você quiser ali. Antiguidades e tal. Aquilo é uma maravilha. Né? Agora, só presta para andar a pé, viu? Andar a pé, com certeza. Gente, olha, infelizmente a gente vai ter que terminar, nosso tempo se encerrou, mas assim, deixou um gostinho em vocês, não deixou? Para Sérgio voltar aqui e a gente conversar mais, ficar mais nesses saberes dele, que são encantadores. Então, eu espero vocês no meu próximo programa, aqui pelo Sistema Unorte de Comunicação. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!